Capoeira e a intolerância religiosa. Na primeira parte, falaremos do repugnante asco separatista promovido por alguns extremistas rancorosos das religiões de matrizes africanas. Há algum tempo que eu venho observando um tipo de inimizade entre os extremistas religiosos do rito africano e os extremistas religiosos do rito cristão. E por causa desse extremismo está sendo fortalecido o separatismo na capoeira. Abre aspas. Vocês não sabem que a natureza do Criador está posta para todos nós e que o fôlego de vida soprado por ele nas narinas de Adão é compartilhado para com todos nós indistintamente? Fecha aspas. Ao ver esse separatismo fortalecido e a discussão cada dia mais agressiva, com alguns mestres separatistas rancorosos postando vídeos e artigos na web falando de seus achismos míticos e assim disseminando sorrateiramente o veneno da intolerância religiosa, porque os cristãos, assim como seus acusadores, fazem valer o direito de liturgia religiosa. Por isso, eu resolvi trazer a minha contribuição pacífica e racional, mas para isso eu preciso desmistificar esse ambiente de domínio público de inestimável valor cultural, pelo fato de que alguns mestres adeptos de religiões de matrizes africanas, com a mente cauterizada pelo fanatismo religioso, ainda com o pensamento animalesco de demarcar territórios, tentam monopolizar uma arte de domínio público. Amigos capoeiristas míticos, a nossa nobre arte foi criada no século XV, sem nenhuma ligação com quaisquer religiões, mas com o firme propósito de liberdade. Até porque, nessa época, a religião do Brasil era o cristianismo católico trazido pelos portugueses e o cristianismo protestante, trazido pelos franceses. Com relação à chegada do candomblé no Brasil, existe uma incógnita, visto que a data flutua na incerteza por 3 séculos. E a aparição da Umbanda deu-se somente no século XIX. É a história contradizendo a mítica e a especulação de que a capoeira é mística e vertente de religiões de matrizes africana. Até porque não sabemos se o brasileiro criador da nobre arte popular descendia de africanos, europeus ou indígenas, nem tampouco se este era místico, cristão, cético ou ateu. O que de fato sei? Eu sei que a roda de capoeiragem é uma das maiores, se não a maior comunidade étnica igualitária do planeta, que, enquanto arte popular criada pelo povo para o povo, é uma arte de domínio público. E sei também que a roda de capoeiragem congrega no aconchego do seu bojo pessoas de aproximadamente 150 países dos 5 continentes, de todas as idades, posição social, preferências sexuais e credos religiosos. Mas será que estamos vendo esses instrutores separatistas como conhecedores desse vasto e fértil universo? Ou será que vimos esses instrutores extremistas com a visão ampla de mundo? De modo nenhum. Em
vez daqueles que se acham donos da capoeira estarem empenhados em estudar os atributos que qualificam essa arte de prática polissêmica para que, de fato, suas mestrias sejam graduações fundamentadas nos mais variados e amplos aspectos disciplinares da nossa nobre arte brasileira. A maioria absoluta está empenhada em mesquinhas e infindáveis contendas religiosas, querendo assim assenhorear-se de uma arte de domínio público. Por serem ignorantes quanto à laicidade e o contexto histórico, não respeitam o direito de liturgia dos cristãos. Porém, essa mesma maioria transformou as rodas de capoeiragem em terreiros de suas demandas religiosas, impondo assim suas crendices míticas, como por exemplo, guias, patuais, hexagrama e pentagrama, braços ao alto, batendo cabeça ao pé do berimbau, giras de candomblé e umbanda, disfarçadas de cantigas de capoeira, axé e muitos outros. Tudo isso para evocar e ou reverenciar guias, orixás, caruanas, caboclos, espíritos de ancestrais, ereis e muitas outras entidades, sob o pretexto de proteção. Juntando tudo isso com as doutrinas míticas que, por meio das quais, sem nenhuma base histórica, afirma, por exemplo, que a capoeira é uma vertente de suas religiões, que o simples ato de impermeabilizar a ponteira da corda de aço e a presilha da cabaça com cera de abelha é místico, que durante uma roda, se uma corda de aço se quebra, foi culpa da energia espiritual negativa de alguém, que o berimbau é místico, por isso não se pode encostá-lo ao chão, que a tradicional volta ao mundo ou de mundo, utilizada como aviso de compra e ou corte de jogo, girada no sentido anti-horário, é mística, que o maculelê também é vertente de sua religião. Abre aspas. Em 1967, quando o mestre Popó concedeu entrevista a Emília Biancardi, ele criticou a inclusão do passo de candomblé de caboclo no seu maculelê, dizendo: estão desvirtuando o maculelê. Fecha aspas. Todavia, essa superstição utilizada como doutrina é usada como forma de base de sustentação para que suas crendices sejam propagadas como sendo verdades absolutas e incontestáveis. Amigos do rito africano, vocês precisam entender que, para algo ser parte ou vertente de quaisquer denominações religiosas, é necessário que esse algo seja exclusivamente consagrado desde a sua criação e ou fundação às deidades ou ao Mashiach. Caso não passe pelo ritual de consagração, esse algo será neutro, o que é o caso da capoeira e do maculelê. A minha indagação é: por que os adeptos do rito africano, exercendo o direito constitucional inviolável de liturgia africana, podem transformar as rodas de capoeiragem em salão de suas reuniões? Porém, em contrapartida, tramam contra os cristãos quando estes exercem os mesmos direitos constitucionais invioláveis de liturgia cristã nas rodas de capoeiragem. Eu vejo tudo isso como um flagrante de intolerância religiosa contra os cristãos evangélicos protestantes, além de ser um desrespeito aos crentes de outras religiões, aos céticos e ateus. Amigos do rito de matrizes africanas, vocês não sabem que a Constituição Federal Brasileira de 1988 tornou o Brasil num Estado laico e que essa laicidade está implícita no capítulo 1º do artigo 5º, no inciso 6º, dos direitos e deveres, e que esse direito torna a prática litúrgica de todo e qualquer credo religioso inviolável? Nos últimos tempos, temos visto na teleilusão e em outros veículos de manipulação de mentes frágeis os religiosos de matrizes africanas dizendo, abre aspas,
respeitem a minha religião, fecha aspas. Então, por que eles postam dezenas de vídeos, artigos e filmes nas redes sociais, não só ridicularizando, mas principalmente incitando a intolerância religiosa contra os cristãos evangélicos, sendo esses cristãos capoeiristas ou não? Por essa ótica, percebemos que a intenção não é somente cercear o direito à liturgia cristã nas rodas de capoeiragem, mas também obrigar os cristãos a louvarem aos guias e orixás por meio das giras de umbanda e candomblé, sob o disfarce de cantigas de capoeira. Mas se isso não acontece, então eles ficam visivelmente contrariados. Porém, quando os cristãos, fazendo valer seus direitos, oram e louvam, pedindo proteção ao Cristo Jesus nas rodas de capoeiragem, assim como fazem os nossos amigos místicos, eles, além de não participarem, ainda ficam muito incomodados e, por isso, contrariadíssimos.